Buenas tardes con todos. A nombre de la Liga Brasileira de Epilepsia, agradecemos su participación en nuestra serie de videocast. En esta ocasión, desmitificando la epilepsia. Creemos que la publicación de los videos puede ayudar a esclarecer las dudas sobre epilepsia para los médicos y también para los pacientes. En esta ocasión voy a presentar al doctor Fernando Sendes. Él es profesor titular y jefe del Departamento de Neurología de la Universidad Estatal de Campinas, Unicampi. Hizo la residencia médica de neurología en Unicampi. Asimismo, se especializó en neurofisiología clínica y epileptología en el Instituto Neurológico de Montreal. Realizó el doctorado recibiendo el grado de PhD en neurociencia por la Universidad de McGill en Canadá. Actualmente es miembro de la Comisión de Neuroimagen de la Liga Internacional contra la Epilepsia, LAE, y cuenta con más de 500 artículos publicados. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Todo paciente con epilepsia es tributario de cirugía? En primer lugar, muchas gracias por invitarme y por estar ahí. La pergunta é uma pergunta importante. Não, nem todos são tributáveis para cirurgia. Há que ter em caso de cirurgia resectiva, há que ter uma área em cérebro que seja passível de ressecção, de retirá-la, não? E, por lo tanto, há pessoas, por exemplo, que têm múltiplos focos ou que as lesões são bilaterais, etc. Há segundo tipo de cirurgia, que em geral, as cirurgias desconectivas, né, que são, por exemplo, calosotomias. Estas são cirurgias paliativas que também podem melhorar tipos específicos de crise. São crises de caída, por exemplo, mas não vão melhorar ou vão diminuir as crises focais, por exemplo. Então, há diferentes tipos de cirurgia, mas, todavia, nem todos os pacientes podem se beneficiar desta cirurgia. E também há os que têm, por exemplo, uma normalidade muito cerca de áreas muito eloquentes, como na linguagem, e, por lo tanto, vamos a decidir que não é interessante operar, porque os riscos de ter uma afasia, por exemplo, é muito alto. Então, nem todos podem ter esta possibilidade. Gracias, doctor. Entonces, ahora nos hacemos otra pregunta en cuanto a la edad del paciente, ¿no? Si solo los pacientes adultos pueden acceder a esta cirugía de epilepsia. No, los niños, mesmo los niños muy, muy pequeños, podem ser submetidos à cirurgia de epilepsia. Assim como adultos maiores também podem ter cirurgia de epilepsia. Se pode fazê-la em qualquer idade e há que fazer uma avaliação de caso a caso, pero não tem que ser só adultos. E é importante lembrar que muitos pacientes nos chegam para a cirurgia que hoje são adultos, pero pensaram nas crises na niñez, não? Às vezes muito tempranos. E se retarda muitas décadas para fazer a cirurgia. Isso não é bueno para a pessoa, não? Então, se a epilepsia é refratária em los niños, é interessante que se opere o quanto antes, mais temprano possível, porque assim vai permitir que o desenvolvimento, não só cognitivo, mas também social, laborativo, etc., vai ser melhor se o niño queda com as crises refratárias mais temprano do que esperar para que se chegue à idade adulta e fazer a cirurgia. Gracias, profesor. Queda muy bien la frase de tiempo es cerebro, ¿no? También considerar muy bien la edad temprana de cirugía. Ahora, también hay otra pregunta en la cual también surgen a todos, ¿no? Si los médicos tenemos o deben probar todos los medicamentos antes de conducir a un paciente para investigación de cirugía de epilepsia. Não.
la Liga Internacional define como refratário las crises refratárias quando falham dos medicamentos ou dos esquemas em combinações de fármacos. Deste ponto adelante, a epilepsia pode ser considerada refratária. Então, o paciente pode ser evaluado para uma possível cirurgia, enquanto isso vai se tentando terceira, quarta, outras medicinas, pero não há que tentar todos os fármacos, mesmo porque isso levaria muitos anos. E para se definir uma epilepsia refratária, se pode fazê-lo a depender da frequência de crises e da situação, em questão de um ano, às vezes um pouco menos, um pouquinho mais, pero não se deve esperar muito. Queda claro el mensaje de no esperar, ¿no? De tanto probar todos los medicamentos. La siguiente pregunta es, ¿cuál es ese momento, ¿no? El mejor momento para conducir a un paciente a un centro especializado en cirugía de epilepsia? Assim que las duas primeiras tentativas adequadas de tratamento falharam, e o paciente sigue tendo crises. É claro que para os pacientes que têm muitas crises e têm tendências a ser status epilépticos, por exemplo, esses são pacientes que se devem ir mais rápido, correr mais ainda. Pero todo paciente, quando falham o tratamento, devem ser encaminhados a um centro. É importante também considerar que em um centro de cirurgia de epilepsia, um centro dedicado à epilepsia, não só está aí para a cirurgia, não? Há uma equipe de profissionais muito especializados e todos os exames mais sofisticados, e com isso se pode determinar um montão de coisas como as comorbilidades, como crises que não são epilepsias, a pseudo-refratariedade. Então, esta avaliação não é só para a cirurgia, não? É importante quando o objetivo do tratamento é o paciente livre de crises. Se não está livre de crises, algo não está bem, seja porque a medicação não está funcionando, seja porque a pessoa não está tomando as pastilhas, o que seja, tem que ser investigado e se ver o que pode ser feito para que lograr este controle total de crises. Isso pode ser feito de forma mais avançada, vamos assim dizer, em um centro de epilepsia. Entendimos. Ahora, esta es una pregunta también muy, yo creo que bastantes nos hemos hecho en algún momento, ¿no? Esta cuestión. Si los pacientes deben ser conducidos para investigación a pesar de tener un informe de resonancia normal. Sim, definitivamente sim, porque um informe de ressonância normal pode ser realmente uma ressonância normal, pero há ressonâncias que com uma técnica mais avançada de aquisição, com protocolos que são protocolos recomendados específicos para a epilepsia, e com a maior expertise, a maior experiência do examinador, se pode detectar lesões que são mais sutis, que não estavam aí vistas. Então, uma ressonância negativa pode tornar-se positiva com melhor tecnologia e maior experiência. E também a combinação de outras técnicas, como de medicina nuclear, como o PET ou o SPECT, em conjunto com a semiologia, em conjunto com o EEG, se pode detectar áreas que antes não estavam aí determinadas como anormais, não? Ademais, temos outras técnicas mais sofisticadas, quantitativas, de pós-processamento. Esses também são muito importantes e podem lograr que uma ressonância dita anterior negativa se torne positiva. Perfecto, profesor. Ahora, ya cuando el médico
ya sea de atención primaria, ya decida, ¿no?, de referir a un paciente. Entonces, aquí surge la otra pregunta. ¿Cualquier hospital puede hacer una cirugía de epilepsia? No, para hacer una cirugía de epilepsia, tiene que tener un equipo entrenado, un equipo multiprofesional, ¿no? El médico epileptólogo, el neurofisiólogo, imaginólogo, neuropsicólogo, etc. Entonces, el neurocirujano que tiene expertise en cirugía de epilepsia. Entonces, es un equipo que debe no solo ter experiencia en su área, pero trabajar en conjunto, en sintonía. Esto no se encuentra en todos los hospitales, ¿no? Y para tomar una decisión de una cirugía de epilepsia, tiene que tener este entrenamiento específico y este equipo multidisciplinario. Obvio que hay centros que pueden operar, por ejemplo, algunos tumores cerebrales, los tumores de crecimiento rápido, los tumores más malignos, por ejemplo, que por supuesto muchos pacientes tienen crisis, pero no es la misma cosa que estamos hablando. Estamos hablando aquí de personas que tienen epilepsia refractária como su problema mayor, ¿no? Puede tener, por ejemplo, tumores que son de bajo grado, que no causan otros sintomas neurológicos y solo epilepsia. Esa es una cosa. Ahora, quando se opera um trauma craniano ou um tumor em crescimento, se opera não por conta das poucas crises que a pessoa tem, mas para tratar a lesão específica. Isso é diferente, não? Quando falamos de cirurgia de epilepsia, estamos falando de lesões que são muito pequenas, na maioria das vezes. Muitas vezes, como na pergunta anterior, a ressonância pode ter vindo negativa, informada negativa nos primeiros exames, e, por suposto, há que ter todo isso em consideração. E também há que ter uma avaliação dos riscos de complicações, de sequelas cognitivas, memória, linguagem, etc. Isso só se pode fazer em um centro com capacidade de treinamento para isso. Entendí. Ahora, otra pregunta que surgen también, si son necesarios realizar varios exámenes para optar por esta decisión, ¿no?, de hacer la cirugía de epilepsia. Sí, es preciso hacer varios exámenes. Los exámenes se empiezan en general con el electroencefalograma, el video EEG, que es la monitorización de vídeo con electroencefalograma continuo, la resonancia, como ya comentamos. Muchas veces es importante tener un aporte de medicina nuclear con PET y SPECT, y resonancia magnética, neuropsicológico. O sea, hay un montón de exámenes que tienen que ser hechos para que en conjunto possamos ter a decisão que se esta pessoa vai se beneficiar com segurança de uma cirurgia resectiva, por exemplo. Entendimos. Ahora, ya hablando en sí de la cirugía de epilepsia, todos aquellos pacientes que consiguen operarse, ¿van a parar de usar los medicamentos anticrisis en algún momento? Es una pregunta. No. En realidad, la mayoría van a continuar con los medicamentos. La mayoría necesitan continuar con los medicamentos, pero en general se continúa con las dosis más bajas, con menos efectos adversos. Hay una porcentaje de pacientes que quedan libres de crisis y después de, en general, a depender si son niños, se espera, por ejemplo, un año en la mayoría de los servicios. Si son adultos, en la mayoría de los servicios se espera por 2 años de estar libre de crisis para tentar retirar las medicaciones, los medicamentos. Pero la mayoría de los pacientes van a necesitar que continúen los medicamentos. Entonces, este no puede ser un criterio para indicar una cirugía. La cirugía, la indicación es para
quedar las crisis, parar con las crisis refractarias, y que teniendo en cuenta que la mayoría necesitará manter los medicamentos, en general en dosis más bajas, pero todavía continuar con eso. Aclarado este tema. Ahora, la siguiente pregunta va, sobre todo también porque los pacientes ya cuando se les habla de cirugía de epilepsia, ellos ya, algunos tienen temor, un miedo sobre todo cuando de cirugía del cerebro, quedan todavía con más temor, ¿no? Entonces, tratar de explicar cuál es el riesgo de secuelas y cuáles son las complicaciones de la cirugía de epilepsia. Bueno, en primer lugar, es una cirugía muy segura cuando hecha en un centro especializado, ¿no? La tecnología es muy buena hoy en día, hay muchos equipos tecnológicos para ayudar la equipe neurocirúrgica y todo, entonces es una cirugía muy segura. Las complicaciones inesperadas están en torno de 0,5%, menos que 1%, que son los sangramientos inesperados, los vasoespasmos, las infecciones, etc. Pueden tener otras complicaciones más temporárias, que son transitorias, y una frecuencia un poco menor, pero son transitorias, ¿no? Como infección de la ferida, de la cicatriz, etc. Estas son las complicaciones, pero hay complicaciones más graves, pero son muy raras, como por ejemplo un choque anafilático, una complicación así totalmente inesperada. Estas complicaciones, como en todo, son significativamente menores que las complicaciones de las crisis refratárias frecuentes, sobretudo se são crises tônico-clônicas generalizadas também, porque devemos lembrar que os pacientes se ferem muito, têm queimaduras de terceiro grado, segundo grado, têm afogamentos, acidentes com traumatismos cranianos, e incluso morte relacionada à crise, seja por um status epiléptico e as complicações de um status, seja uma morte súbita relacionada com crises epilépticas, ela é SUDEP. Então, as complicações são mais frequentes em las pessoas que têm crises muito frequentes refratárias do que a cirurgia. Cirurgia muito segura neste aspecto. Há as outras situações que não é correto dizer complicações, que são, por exemplo, déficits neurológicos que são esperados, né, e definidos antes da cirurgia. Por exemplo, um déficit de um campo visual em uma lesão em lóbulo occipital, que muitas vezes se pode decidir por operar, porque as crises são muito refratárias, e mesmo sabendo que vai ocorrer um déficit de visão em um hemicampo, a pessoa que está tendo isto vai ser inteirada disto e vai se discutir. E muitas vezes esta troca, esta decisão é para benefício do paciente, não? Há empeoramento de uma parésia, por exemplo, em uma lesão que está cerca da área motora, pode muitas vezes também ser um trade-off, ser um benefício para o paciente. Então, esses são... Pero não vamos, por exemplo, fazer uma cirurgia em que sabemos que há uma probabilidade muito grande de quedar com uma afasia ou com um déficit de memória importante. Por isso, a investigação, uma parte muito importante é evaluar todos esses riscos de complicações. Quando esses riscos são muito altos, nós outros não continuamos com a indicação da cirurgia. A cirurgia não é hecha, não? Por isso que aí, a pergunta lá atrás, nem todos podem ser, porque muitos, com a avaliação, sabemos que vão ter muitas possíveis complicações, então não hacemos. Quando decidimos de fazer, é porque todo isso está já estudado e evaluado,
y por esto que es un procedimiento muy seguro. Entendimos. Entonces, de modo general, el paciente adecuadamente estudiado, la cirugía es segura. Ahora, ya cuando el paciente ya se operó, surge esta pregunta, ¿no? Si él va a tener control total de las crisis posterior a la cirugía. Esto no es 100%, ¿no? Es una situación que varía de paciente a paciente. Es una situación que depende de la característica de la patología que está por detrás de la epilepsia, de la ubicación de esta lesión, etc. Entonces, podemos tener cifras, tener probabilidad aproximadas en algunas situaciones, por ejemplo, de 50 a 60%, de otras situaciones de 70 a 80%, pero nunca 100%, ¿ok? Não é um tratamento mágico ou milagroso, é um tratamento médico, e como todo tratamento, nunca se logra 100% de êxito, não? Então, quando se diz, por exemplo, que um determinado paciente tem 60%, por exemplo, dada todas as circunstâncias, de quedar livre de crises com a cirurgia, mucha gente puede pensar, bueno, eso es poco, ¿no? Pero la chance, la probabilidad de la persona con crisis refractarias, después de la segunda, tercera tentativa de fármacos, la probabilidad de cada nuevo fármaco controlar las crisis está en torno de 5%. Entonces, si hablamos que tenemos 60%, 50% que sea, isso é 10 vezes mais que a probabilidade de uma nova medicação controlar as crises. Então, é significativa esta probabilidade e lembrando, mais importante ainda, que pode, com esse 50%, salvar vidas, porque muitas vezes os pacientes podem ter não só limitações sociais, interativas e laborais, etc., pero há risco de morte, de SUDEP, há risco de status, há risco de complicações muito graves com as crises refratárias. Confirmado que el impacto siempre es mejor. Ahora, aquí en Brasil, ¿cómo conducimos a un paciente para investigación de cirugía de epilepsia? Em geral, os centros são centros universitários que estão dentro do sistema SUS, né, o Sistema Integrado de Saúde. Então, os pacientes devem ser encaminhados através das vias de unidade de saúde para o tratamento especializado. Então, infelizmente, o número de centros ainda é muito baixo, temos muito poucos centros, considerando o tamanho do país e da população. Então, a espera é muito longa muitas vezes, pero sigue este fluxo de Sistema Único de Saúde. Perfecto, profesor. Gracias.